de Informação em Arte, o Instituto Cervantes do Rio de Janeiro, e quem agradecemos em nome da Redarte RJ. Passo a palavra para o diretor da Biblioteca do Instituto Cervantes do Rio de Janeiro, senhor Carlos de la Páscoa. Boa tarde a todos, bem-vindos digamos, à quarta etapa desse seminário, iniciando agora à tarde. Eu gostaria de apresentar a vocês a rede de bibliotecas do Instituto Cervantes, a REBIC, que conta atualmente com mais de 60 bibliotecas São 60 bibliotecas em 40 países nos 5 continentes, com uma coleção bibliográfica que já chega a 1.350.000 documentos. Em suas atividades, o Instituto Cervantes atenderá fundamentalmente o patrimônio linguístico e cultural que é comum aos países e povos da comunidade hispanohablante. Então, esse é uma das diretrizes da lei de criação do Instituto Cervantes em 1991. Essa rede de centros culturais e docentes tem por objetivo impartir cursos de espanhol, realizar programas culturais e oferecer serviços bibliotecários e de informação. Então, a biblioteca é um dos 3 pilares de atuação do Instituto Cervantes no mundo. E como está estruturado a biblioteca? Dentro da sede central em Madrid, nós temos a direção central e a biblioteca ela faz parte do Departamento de Cultura e é o Departamento de Bibliotecas e Documentação. E no exterior, cada centro Cervantes possui a direção do centro, a área acadêmica, que é responsável pelos cursos, a área de atividades culturais, que são desde exposições de arte, teatro, música, dança, cinema, e a biblioteca. Aqui nós temos um mapa da rede de bibliotecas do Instituto Cervantes no mundo. A maioria está concentrada ali na Europa e no Marrocos. E no Brasil são 8 centros Cervantes, ou seja, existem aqui no Brasil 8 bibliotecas da rede de bibliotecas do Instituto Cervantes. Um momentinho só, gente, que eu tenho que me... Então, aqui nós temos as condicionantes, que são as características que compõem as bibliotecas. São as diferentes línguas, hábitos socioculturais diversos, dispersão geográfica, universo de usuários impreciso, diferentes níveis de desenvolvimento e a crescente demanda pelo aprendizado do espanhol, ou seja, mais de 17 milhões de estudantes no mundo. Instituição em expansão. Ou seja, o Instituto Cervantes é uma instituição recente, desde 1991, e continua ainda se expandindo pelo mundo. As próximas unidades previstas são nos Estados Unidos e na Coreia. E os elementos para a gestão da biblioteca são as tecnologias da informação e a comunicação, um modelo flexível, e cada biblioteca ela possui autonomia. Embora exista o Departamento de Bibliotecas e Documentação em Madrid, que estabelece as regras de funcionamento de toda essa rede, cada biblioteca também possui uma autonomia local, visto que cada biblioteca está numa cidade diferente, com um público diferente, num país diferente, e mesmo aqui no Brasil, a biblioteca do Rio de Janeiro é diferente da de São Paulo, da do Recife, da de Brasília, da de Curitiba, por exemplo. Né? Então, é uma rede heterogênea, multicultural, complexa e dinâmica.
Dentre os nossos serviços bibliotecários e para usuários, nós temos leitura em sala, o empréstimo interbibliotecário. Aqui eu gostaria de destacar principalmente para quem é pesquisador, investigador. O serviço, se um pesquisador precisa de um livro que esteja na Biblioteca de Moscou ou na Biblioteca de Nova York, é possível fazer esse empréstimo. E também um outro serviço vinculado a esse é a obtenção de documentos. Se estiver dentro de uma revista espanhola ou hispano-americana, ou que esteja dentro de uma das bibliotecas do Cervantes, é possível obter uma cópia em PDF digitalizada num prazo mais ou menos de uma semana. Temos também o empréstimo institucional, serviços de documentação, ao que me referia de obtenção de documentos, serviço de informação e referência, serviço de documentos eletrônicos. Temos uma biblioteca eletrônica, ou seja, com recursos eletrônicos que se entende por enciclopédias online, dicionários online, revistas digitalizadas, entre outros documentos. Acesso à internet, Wi-Fi, visitas guiadas e formação de usuários. Difusão. A difusão da biblioteca e das atividades se dá pelas páginas web dos institutos, pelos boletins periódicos, blogs e outras ferramentas da web social, folhetos impressos, marca-páginas e cartazes, boletins eletrônicos com as novidades bibliográficas, apresentações da biblioteca em diferentes fóruns e cooperação profissional. Atividades. Nós temos, as mais comuns são os clubes de leitura, oficinas literárias, encontros com escritores, apresentações de livros e exposições bibliográficas. E no caso do trabalho no entorno bibliotecário, aqui o que nós estamos apoiando essa atividade do Seminário da Redarte constitui uma das diretrizes de atuação dentro do entorno bibliotecário local. A biblioteca eletrônica atualmente possui mais de 7.000 livros eletrônicos que estão de temática tanto de linguística, literatura espanhola, hispano-americana, audiolivros, filmes, curtas e documentais eletrônicos. As modalidades de empréstimo são empréstimo eletrônico, descarga livre e streaming, e podem ser acessados nos seguintes formatos: EPUB, PDF, MP3 e MP4. Lembramos que a biblioteca, para ter acesso à biblioteca eletrônica, basta se inscrever. Existe uma taxa anual de R$ 50. Estudantes, professores e aposentados pagam somente R$ 25, a metade do valor. E a biblioteca eletrônica, para as pessoas que não têm a possibilidade de vir à biblioteca, tem obras muito consistentes e proveitosas. Antes de terminar, eu gostaria de falar também que uma das novidades que já foi estabelecida há cerca de uns 2 anos é o Clube Virtual de Leitura, 2 a 3 edições ao ano, e são debates com moderadores online. Além disso, a biblioteca também pode ser acessada pelo celular, pelo Oldcat, pelo RefWorks, pelo RebibSod e também pelo catálogo online da biblioteca, da Rebic. Muito obrigado pela sua atenção. Gostaria de chamar a senhora Denise Batista, que fará uso da palavra. Presidente da Redarte, RJ. Bom, na verdade, eu quero
assim, de coração, agradecer ao Carlos. O Carlos trabalha aqui no Cervantes e muito do que nós conseguimos, né, de parceria com o Cervantes é graças ao Carlos. A gente sabe com o trabalho que ele tem aqui, que é colossal, a gente acompanha isso, né? Quer dizer, esse menino é pequeno, mas, meu Deus do céu, dá conta de muita coisa. A gente, né? Carlos, pode vir para cá. Né? Ele finge que tem vergonha, mas não tem nada, não. Então é isso que eu queria, né, falar para vocês, que o Cervantes, a Biblioteca do Cervantes deve muito assim do que ela é hoje, né, da visibilidade que ela tem ao Carlos, que o Carlos realmente é uma pessoa que vestiu a camisa do Cervantes, veste a camisa da biblioteconomia, e eu só posso assim agradecer, não tenho nem palavras, e da Redarte, não tenho nem palavras para agradecer ao Carlos. Obrigada, Carlos. Obrigado. Dando continuidade, vamos receber agora a palestrante doutora Ana Lígia Silva Medeiros, da Fundação Casa de Rui Barbosa, que nos enriquecerá com a palestra Informação, Arte e Cidadania, a presença da biblioteca na Agenda 2030. Doutora Ana Lígia Medeiros é diretora do Centro de Memória e Informação da Fundação Casa de Rui Barbosa, doutora e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em convênio com o INBICT, bibliotecária formada pela Unirio e arquivista provisionada. Foi diretora do Centro de Coleções e Serviços do Leitor da Fundação Biblioteca Nacional. Foi superintendente da Biblioteca do Estado do Rio de Janeiro, dirigiu a Biblioteca do Mário Henrique Simonsen, da Fundação Getúlio Vargas. Foi vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, membro do Conselho da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e possui diversos trabalhos publicados. Você quer falar nesse microfone? Só passar aqui. Aqui, né? Boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite, esse honroso convite feito pela Redarte, e agradecer principalmente a Alpina Rosa, a Denise Batista e a Elisete Mello. E a todas as outras colegas da Redarte, que sempre foram muito lutadoras e que concretizam hoje esse evento, que é um evento complexo, com a vinda, inclusive, da presidente da IFLA. Vocês não podem imaginar o trabalho que uma visita internacional causa, né? E a Redarte, a partir de agora, ela tem um outro patamar, que é um patamar já com essas ligações, com as suas ligações internacionais. Eu estou com um problema, né? Quer dizer, eu tinha preparado um trabalho, mas ontem falou primeiro a Glória Pérez Salmeron, que é presidente da IFLA, e falou também a Adriana Ferrari, que é a presidente da FEBAB. Elas esgotaram praticamente todo o trabalho de análise da Agenda 2030, e eu fiquei numa situação, assim, não vou repetir, porque senão as pessoas vão cortar os pulsos, né? Elas não vão aguentar mais 40 minutos da mesma história. Então, eu fiz umas modificações durante a noite, retirei algumas coisas, coloquei outras. Então, eu peço paciência por essa nova versão, mas eu acredito que seja mais palatável do que eu continuar repetindo, e sem tanta propriedade, né? Porque, na verdade, eu teria que repetir uma coisa que elas falam com muito mais propriedade. Aqui. Bem, então, o tema, né, que é a Agenda 2030, ou 2030, como foi falado aqui diversas vezes, basicamente uma agenda que a gente vai ver no final, que eu volto para ela no final, mas é só para começar a nossa conversa falando que no resumo que tem na página da Unesco, ela fala em 3 fatores importantes, que é erradicar a pobreza, proteger o planeta e trazer prosperidade para a população.
eu volto um pouco mais atrás e falo como surgiu a situação da ONU, da Unesco, que talvez assim feche, dê uma costura, porque a Agenda 2030. A história da Unesco, quer dizer, a história da ONU, ela começa no final da Segunda Guerra Mundial. Ontem, inclusive, ela comemorou aniversário, né, a Assembleia Geral. Não sei se vocês leram, nem foi mencionado ontem, né, que o Temer estava, inclusive, em Nova York para o aniversário da ONU. E por que isso? Não é porque o Temer seja importante, é que a ONU, na sua primeira instalação da Assembleia Geral, que é o órgão mais importante, teve a presença de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e daí para frente todas as Assembleias Gerais começam com um orador brasileiro, e ontem foi este caso. A ONU ela é criada no final da Segunda Guerra pensando como trazer uma pacificação aos países e como os países poderiam se organizar de uma maneira assim, menos violenta e mais pacífica e mais cooperativa. Alguma coisa deu certo e alguma coisa não deu, mas, de qualquer jeito, é um caminho. Ela tinha, antes disso, já tinha uma Liga das Nações, que tinha surgido depois da Primeira Guerra Mundial, e, antes disso, já tinha tido outras tentativas de se organizar através de uma cooperação aos países membros. Então, há 70 anos atrás, exatamente, começa a organização, né? Tem uma carta que é chamada Direito Universal dos Direitos Humanos, que é onde se estabelece, ponto a ponto, como os países poderiam se organizar de uma forma pacífica e cooperativa. A Unesco é um dos braços da ONU, né? E ela tem assim, algumas finalidades. A Unesco é fundamental para a área de bibliotecas, como a gente vai ver. Ela trabalha na área de educação, na área de ciências sociais, na área de ciências humanas, ciências naturais, comunicação e informação. A nossa área, neste momento, pode ser comunicação e informação e também pode ser a área de cultura. Um dos pontos que ela ressalta no seu próprio portal é a universalização do acesso a todos os cidadãos aos bens culturais. Dos fatores importantíssimos que a Unesco conseguiu foi estabilizar, quer dizer, foi organizar a área de cultura. O conceito de cultura, até hoje, é um conceito, dependendo da abordagem sociológica ou antropológica, é um conceito bastante vago, né? Quer dizer, tem gente até diz que cultura é agricultura, quer dizer, existem vários conceitos ligados à área de cultura. E a Unesco não só estabelece um conceito, como a gente vai ver, mas também as políticas culturais, que é uma forma de você organizar a área de cultura dentro dos países. Essa é também um fator importantíssimo, porque ela praticamente é uma receita de bolo que os países, os 193 países membros, podem ou não seguir à risca. Dentro dessas políticas, eles lançam os manifestos. São vários manifestos fundamentais na organização de determinadas áreas. A IFLA, inclusive, ela se organiza junto à Unesco e ela consegue organizar manifestos importantíssimos, como o da Biblioteca Pública, que estabelece a função ponto a ponto do que é uma biblioteca pública. Estabelece que a biblioteca pública tem que ser aberta a todo mundo, não pode ter nenhum tipo de preconceito. Enfim, ela consegue trazer para as bibliotecas públicas um discurso unificado. E esse discurso ele consegue
emprestar para pessoas até de pequenas bibliotecas saber o que é uma biblioteca pública, né? Quer dizer, ele consegue mostrar o que é uma biblioteca pública e como ela se organiza e como ela funciona e atende à população. Parece que é pouco, mas é muito, porque quem conhece principalmente o Brasil, né? São 5.500 municípios, você fica imaginando 5.500 municípios falando línguas diferentes do que ela considera a biblioteca pública. Nesse momento, praticamente todos eles falam do mesmo jeito, porque o Sistema Nacional de Bibliotecas adota o Manifesto de Bibliotecas Públicas. Então, a Unesco ele teve papel fundamental, a Unesco junto com a IFLA. E como é que você consegue operacionalizar? Não é esse, não. E como é que você consegue operacionalizar esses tratados? Primeiro, você tem a ideia, depois vem o tratado internacional, que os países assinam quando querem assinar. Depois entra na Constituição, é inserida dentro da Constituição, vira uma lei, vira uma política pública e vira um orçamento. Então, vai desde o abstrato, que é a concepção, até chegar ao super concreto, que é o orçamento. É claro que os países, às vezes, assinam, mas não chegam no orçamento, como o Brasil acontece, né? A gente assina um tratado dizendo que vai manter o patrimônio e tudo mais, e acaba não mantendo, não repassa orçamento, e como não repassa orçamento, é um tratado que não fica realmente valendo. Enfim, esses documentos da Unesco eles são bússolas, né? Quer dizer, eles apontam o que os países devem fazer. Agora, os países adotam ou não de acordo com a soberania do país ou com o interesse que tenha, né? Hoje mesmo saiu uma notícia no Globo, não sei se vocês viram, dizendo que a ODS relacionada à gestante já tinha sido obtida no Brasil, né? Quer dizer, o Brasil já tinha conseguido se adaptar ao número eu não sei se era 60, 70, 60 por 100 mil mortes. Então, o Brasil já estava inserido dentro dessa ODS. Quer dizer, é importante, daqui para frente a gente começa a olhar, quando se falar em ODS, a gente já sabe o que é exatamente esses caminhos que levam a alguma função. Como eu não vou repetir, eu acho que fica enjoado ficar repetindo o que é a ODS. Eu vou colocar algumas questões que eu considero assim, questões fundamentais para se entender essa parte que é a parte que passa por baixo de todas as ODS, que é a questão da cidadania, a questão da cultura, né, que passa por algumas, patrimônio e tecnologia. Se você olhar, praticamente em todas passa a questão da cidadania, né? Quer dizer, todas a questão de sustentabilidade, desenvolvimento, sem a noção de cidadania seria impossível. Então, cidadania é um conceito que não é estanque, né? Como diz o Pinsky, é um conceito que deriva do tempo e do espaço. A primeira vez que se falou em cidadania é da Grécia, mas esse conceito da Grécia é muito mais ligado a um tipo de cultura que já não está, quer dizer, que não é o conceito atual. O conceito atual ele surge na Revolução Francesa. Opa, está pulando. Ele surge na Revolução Francesa, inclusive com o lema igualdade, liberdade, fraternidade, e a noção de cidadania passa a ser realmente um conceito importante para o entendimento da sociedade. Inclusive, na área de bibliotecas, quando os revolucionários entram nos castelos, nos palácios, uma das primeiras ações eram abrir as bibliotecas dos príncipes, dos duques, enfim, todo mundo que tivesse biblioteca estaria aberta, abrindo essa noção que o conhecimento passa a ser também
um fator importante para a concretização de um cidadão, né? Um conceito clássico é do Marshall, que é um sociólogo, um político, que é muito interessante. A partir da Revolução Francesa, ele consegue detectar 3 elementos fundamentais na cidadania, que é o direito civil, é o direito político e é o direito social, né? O direito civil é aquele direito que é você poder ir e vir, porque nós estamos falando na Revolução Francesa, né? Então você passa a ter o direito de ir e vir, de ter liberdade de imprensa, de ter liberdade de pensamento. E século logo, assim, quase um século, não é exatamente um século depois, mas praticamente agrega-se a questão dos direitos políticos. Os direitos políticos é o direito de votar, de ser votado. E, finalmente, no século XX, os direitos sociais. Os direitos sociais é o bem-estar social, as possibilidades de ter uma vida mais digna do cidadão. Agora, esses direitos são direitos que até o século XX, até o meado do século XX, respondiam. Daí para frente já não responde mais. Existe uma série de possibilidades de criação de direitos culturais, direitos à informação, direitos. Aí começa a criar cada teórico, cada estudioso começa a criar as suas próprias linhas de direito, da importância, dando importância para as suas determinadas áreas. A área de informação tem vários teóricos que apoiam sendo um direito fundamental à cidadania. E o Turner ele é também um teórico e ele coloca o direito cultural como um direito fundamental. Mas existem muitos e muitos direitos, né, formas de entender do que é o direito da cidadania cultural, dos direitos culturais, que é o que a gente trata dentro da área de bibliotecas, né? Eu aceito. Muito obrigada. Então, os direitos culturais, né? Eles podem ser considerados como direito à memória, o direito ao conhecimento, enfim, é uma série de direitos que vem embasar toda essa área, que é a área que a gente trabalha, né? Aqui é também uma definição de cultura, né? Que é dizendo que a cultura é uma criação do homem, né? E aqui a Unesco também estabelecendo que uma das vertentes da Unesco, porque é uma discussão grande, é sobre cidadania cultural e direitos culturais, mas não é a única. Tá? Na própria Unesco existem algumas vertentes. Bem, a área de patrimônio cultural, que é a ODS, né, 16, que é a área que realmente fecha a essa área de bibliotecas, pode ser considerada, né, quer dizer, aqui, nesse momento, eu considero como material, que são os lugares de memória, e a imaterial. Mas não são só esses, né? Mas para essa palestra eu fiz esse recorte. Então, os lugares de memórias, aí a gente coloca os museus todos, os mais diversos, os arquivos, que são diferentes, né? E as bibliotecas. E aí eu coloco essas 2 bibliotecas que são assim, que eu considero 2 joias preciosas, quer dizer, elas são praticamente ligadas à arte, né? A primeira, porque dentro dela tem várias pinturas, Tintoretto, Veronese, então tem vários grandes pintores dentro da biblioteca. E a parte de cá é a Biblioteca Laurenziana, onde o Michelangelo fez essa escada, que é considerada a escada mais bonita que já foi criada pelo homem. Só pode ser criada pelo homem. A escada, essa Biblioteca Laurenziana, ela em si já é uma obra de arte. Essa aqui é uma outra pintura que eu acho tão bonita, né, sobre biblioteca, que eu falei, vou incluir, porque eu acho super interessante. É uma pintura feita nos muros de uma biblioteca tcheca.
aqui mais... Essa é outra biblioteca que eu tenho paixão. Então, na verdade, a biblioteca da Suécia não tem... Eu acho ela assim esteticamente mais bonita do que muita obra. É uma obra de arte, né? Realmente uma beleza. Então, você trabalha com patrimônio material e, há pouco tempo, o cordel passou a ser o patrimônio imaterial. 19 de setembro, né? Passou a ser... Na Casa de Rui Barbosa, eu coordeno o Centro de Memória e Informação, que inclui exatamente todos esses acervos. Inclui museu, que é o Museu Casa de Rui Barbosa, inclui o Arquivo Museu de Literatura Brasileira, que, além de arquivo, possui as cartas dos literatos, também possui algumas peças. Por exemplo, possui pinturas da Clarice Lispector, possui o óculos do Drummond, possui a cadeira do Manuel Bandeira. É um acervo que está ainda meio escondido, a gente está tentando fazer uma divulgação maior, mas quem tiver interesse será muito bem-vindo. E temos também a área de cordel, que é um acervo riquíssimo, é um acervo de obras raras de cordel. Elisete está trabalhando, é bolsista. Ela está trabalhando com esse material, que a gente está com o material do Leandro e outros pioneiros da área de cordel. Bem, falar em patrimônio, sem falar agora na influência da tecnologia, é quase impossível, né? Quer dizer, hoje em dia, quando se fala em patrimônio, a gente fala não apenas a tecnologia possibilitando a criação, mas também, de uma certa forma, organizando ou divulgando esse tipo de acervo. Isso aqui é uma obra que eu achei tão linda que eu resolvi trazer também, que é uma nuvem, né? A nuvem da internet, e você vai puxando e ela vai fazendo alguns clarões, né? E isso simboliza bem o que é que nós estamos vivendo, né? Com tudo nas nuvens. E isso, por um lado, para o patrimônio é muito bom, e, por outro lado, também serve como um alerta, né? O vice-presidente do Google, há pouco tempo atrás, ele alertou que nós podemos estar vivendo num novo momento, que está acabando uma era e nós podemos estar vivendo já na beirada de uma nova Idade Média, de uma idade das trevas, onde os documentos podem sumir, né? Quer dizer, a gente faz todo um esforço de guarda, organização do patrimônio, e isso principalmente nos países que não são os países mais ricos, onde a política age realmente como um apocalipse, porque realmente ela destrói todas as possibilidades, né? Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele quer vender um serviço. Ele fala que queria criar um museu das nuvens, que guardasse todo esse material. Mas a gente sabe que isso é um sonho, que isso é impossível, e que realmente eu considero que o acervo digital, nesse momento, corre sério risco, né? Quer dizer, principalmente no Brasil e em países onde não estejam totalmente organizados. É um material que exige muito recurso de conservação. Isso aqui é uma brincadeira, né? Até o virar o homem digital. Tem não sei se vocês leram o Sapiens, né? O Sapiens é um livro super interessante, quem não leu, aconselho. Ele vai falando sobre a evolução do homem, né? E essa evolução, ele não considera que a gente é do macaco, não é o Darwin. A gente entra por um outro tipo de família, que somos os sapiens, e que conseguimos destruir todos os outros humanos que já existiram. E ele diz que possivelmente já está sendo criado a raça do super sapiens, né? Os imortais. Que é exatamente uma elite que vai poder ter todos os recursos em volta e passa a ser essa possibilidade, que é essa possibilidade digital. Então, o acesso à informação... quer dizer, eu falei de tecnologia, agora eu volto um pouquinho para trás para falar sobre essa questão do acesso à informação, que também perpassa profundamente, que está totalmente imbricado com a relação com a cidadania, né?
Quando surge a escrita, ela não surge com poesia, com um texto bonito. Ela surge com transação comercial. Quantos bois, quantas tufos de palha, enfim, era muito mais uma relação comercial do que uma relação espiritual, né? Mas logo depois já começa essa área, que é uma área mais espiritualizada, onde surgem as poesias, onde surge a história. E surge, inclusive, uma história, a primeira história que se conhece, chama-se Gilgamesh, que é uma história que é a luta do homem pela sua imortalidade. Ele é um Indiana Jones antigo. Então, existe toda a luta dele com vários monstros para se conseguir a imortalidade. E, no final, não é possível, ele reconhece que não é imortal. Então, essa história do Gilgamesh nos chegou porque ela chegou junto com esses tabletes de barro, que eram tabletes que estavam numa biblioteca e que, como eram em barro, a biblioteca sofreu um grande incêndio, e nesse incêndio essas tabletes se cozinharam, né? Então, o acesso à informação ele vem por umas fontes muito estranhas, né? Não é só quando a gente consegue guardar, mas, às vezes, o incêndio ajuda. Não é, nunca é, mas, neste caso, é. E essa imagem simbólica é uma imagem que eu amo, essa estante, que é uma estante também já antiga e que simboliza já o que o Mangel ele cita uma epígrafe, um mural que tinha numa das bibliotecas que dizia os bibliotecários são os ordenadores do universo, né? Que eu acho assim super bonito, super interessante. Mas as bibliotecas elas vão surgindo, e eu coloquei essas imagens porque, assim como elas surgem, elas acabam. Assim como os impérios e as nações crescem, eles acabam. Então, cabe a gente ter essa noção e saber como é que a gente consegue preservar. Quer dizer, nesse momento, a gente já temos história suficiente para saber que a gente, por mais que a gente pense nesse momento que nós estamos preservando, pode ser que isso não aconteça. E aí eu coloco o exemplo de Alexandria, né, que é um exemplo que todo mundo cita, que foram 400 anos de belíssima história, e com 3 incêndios ela acaba. Mas a grande destruição acaba completamente, não se sabia nem aonde exatamente que estava Alexandria. E, nesse caso de Alexandria, o que é interessante é que um poeta, depois de muito tempo, um poeta espanhol, ele, acho que é do século VII, ele fala que Alexandria ardeu, né? Ardeu, só virou pó, mas virou pó encantado. Eu acho uma imagem muito bonita, né? É igual o nosso museu, né? É um pó, mas é um pó encantado. E aqui eu coloquei uma imagem de uma terma romana para a gente entender que a Roma teve, durante um período, 28 bibliotecas. Era uma rede de bibliotecas, inclusive nas termas. Então, quando se fala em biblioteca pública, a gente nem imagina. Mas existe um tipo de público que não é o público atual, mas era possível, né? Eu tenho uns mapas, inclusive, os mapas são fantásticos. Você tem o ginásio, você tem as termas, a quente, a fria, e tem a biblioteca. Quer dizer, você tinha também essa possibilidade de biblioteca. Essa rede de 28 bibliotecas também virou pó. Não existe. Quer dizer, o que a gente fica pensando que é eterno não é eterno, né? É uma pena. Na verdade, não é. Ai, meu Deus. Não é eterno, mas graças. Logo depois, são mais ou menos da mesma época que são tanto Roma quanto Alexandria é destruída, né? A rede de bibliotecas ocidental quanto a oriental é destruída, mas algumas obras greco-romanas ainda permanecem, elas vão permanecer exatamente nos monastérios, nos castelos, né? Eu vou passar mais rápido, senão vai... 15 minutos? Então, vou passar bem rápido. Então, quer dizer,
O que eu queria mostrar é que as bibliotecas elas dependem do momento que elas vivem, né? Você não pode dissociar a biblioteca do momento que ela vive. Então, assim como a imprensa, a divulgação, o iluminismo, eu vou passar rápido. Por exemplo, no século na segunda metade do século XIX, começa a institucionalização das instituições, né? Quer dizer, o arquivo passa a ser um arquivo nacional, as associações, as bibliotecas. Então, nesse momento, você cria uma série de distinções entre biblioteca nacional, biblioteca pública, biblioteca ligada à escola. Então, existe uma série de movimentos. Surge o DIUI, quer dizer, surge a classificação, né? Para organizar, e essas bibliotecas eram ligadas mais à educação. Isso foi ótimo, porque organizou a sociedade, né? Mas é também uma forma das bibliotecas serem o reflexo daquele momento. Eu estou falando isso porque as ODS é exatamente isso. Nós estamos refletindo esse momento, né? Quer dizer, um momento que se discute sustentabilidade, um momento que se discute essas questões mais... Eu vou passar aqui rápido. Não, mas é porque tem pouco tempo. Então, as bibliotecas elas dependem muito, né? Elas dependem do período que elas estão vivendo. Hoje em dia, por exemplo, tem a construção de grandes bibliotecas, né? Biblioteca que ela é de Seattle, essa é de Denver, enfim. E aí nós chegamos numa que eu gosto muito, que é essa experiência colombiana, né? Que é essa experiência diretamente ligada à cidadania. Já não é uma biblioteca dissociada, né? Não é uma biblioteca apenas patrimonial, mas é uma biblioteca diretamente ligada às funções sociais. E, para isso, ela tem que se integrar e se integra de uma maneira muito próxima a todas as áreas, a área de economia, a área de a área de urbanismo, a área de educação. E por que eu ponho essa biblioteca? Porque, na verdade, a Colômbia foi um laboratório da ONU, da Unesco. Graças a isso, ela conseguiu formar quadros especiais, são super especiais, é um pessoal super adiantado na área de bibliotecas, que conseguiu perceber que as bibliotecas ela têm essa função social que é fundamental para a evolução. Eu vou passar um videozinho só de um minutinho para mostrar um trabalho ligado à cidadania, que é a base desses trabalhos, dessas novas bibliotecas. Parque Biblioteca San Javier. La Agroteca del Parque Biblioteca es un programa que ya va a cumplir 3 años. El año pasado fue ganador del premio Red de Ideas de la Fundación EPM por iniciativa de Biblioteca Verde. Y gracias a haber ganado este premio vamos a poder seguir dando continuidad a un proyecto que ha llevado a la comunidad a integrarse en torno a la siembra como una actividad que nos recuerda también nuestras raíces campesinas, nos lleva a encontrarnos, nos propicia la seguridad alimentaria y que nos integra como comunidad en torno al cuidado del medio ambiente. Gracias entonces a este premio vamos a poder darle continuidad y fortalecerlo. Quando a gente fala em ODS, se fala como as bibliotecas podem se incluir, é isso. É um exemplo de sustentabilidade, é um exemplo de cidadania, é um exemplo de um trabalho próximo ao cidadão. Quer dizer, você não faz apenas a biblioteca no sentido de patrimônio, mas também você faz... Não estou conseguindo passar. Eu vou passar rápido, porque faltam quantos minutos?
Não, 15 minutos. Vai, tá. Então, vamos lá, rapidinho. E aí eu vou chegar numa... não, mas eu tinha uma coisa para mostrar aqui. Quer dizer, então, esses desafios de biblioteca, eu fiz mais ou menos ontem à noite algumas coisas que eu considero fundamental. Você tem toda a área tecnológica que você tem que incorporar, mas você também tem um lado social que você tem que trabalhar. Porque, se você não trabalhar o lado social, não adianta o lado tecnológico. Então, essa função social da biblioteca, esse trabalho, que é um trabalho atualmente da biblioteca como lugar, eu não vou, é a minha especialidade, eu não vou falar de acolhimento também. Agora, a cooperação é fundamental e o usuário também é fundamental. Então, o acesso à informação no Brasil sempre foi complicado, né? O acesso à informação no Brasil, ele desde o começo, muito complicado. Quer dizer, nós não tivemos a imprensa oficial, não podia imprimir livro no Brasil, o que é uma loucura, né? Quer dizer, o México já tinha, outros países da América Latina já tinham, e nós fomos um dos últimos países a ter uma possibilidade de acesso, de circulação de conhecimento e informação, né? Esse aqui é um quadro que eu acho bonitinho do IBGE, no começo do século XX. No começo do século XX, apenas 1/3 da população era alfabetizada. E a maior parte das pessoas eram, quer dizer, que frequentavam a escola ou a biblioteca, eram pessoas, filhos da elite, claro, né? Porque, na verdade, não havia assim, uma ampla circulação de informação. Não era a realidade de outros países. Em outros países já se discutiam bibliotecas públicas, já se discutiam acesso, mas o Brasil não. O Brasil foi muito antigo, muito antiquado, muito atrasado em matéria de circulação da informação, como sempre é, né? Quer dizer, a gente está repetindo essa mesma história, que é ter poucas bibliotecas, ter bibliotecas que fecham, ter bibliotecas sem recurso. Quer dizer, até hoje a política pública não conseguiu entender o que é uma biblioteca, né? Ainda não chegou nem na área do patrimônio, e muito menos nessa função social que uma biblioteca pública pode ter. Então, não pode deixar de mencionar que a política cultural ela começa a surgir a partir da década de 30, com Mário de Andrade. E o Mário de Andrade tinha uma visão interessante de bibliotecas. Ele fez uma rede de bibliotecas em São Paulo e instalou assim, diversas bibliotecas, que ele chamava de bibliotecas populares, porque, na época, estava na moda chamar popular. E ele considerava que as bibliotecas eram fundamentais para a criação de cidadania. Dentro da Constituição de 88, eu estou passando assim muito rápido, estou cortando muita coisa, tá? Mas dá para entender. A Constituição de 88 ele estabelece, nesses 2 artigos, as possibilidades, a atenção que deveria se ter com as manifestações culturais, com a área de cultura, mas é sempre letra, né? É sempre texto, porque papel aceita qualquer coisa, né? Se você não dá orçamento, se você não cria realmente pessoal capacitado, você fica com uma instituição que não é possível realizar tudo que pode ser feito. Em relação à informação, nós temos uma lei de acesso à informação, agora de 2011, que ela realmente é muito boa, ela é realmente um exemplo, né? Mas é uma outra coisa, não é ligado a bibliotecas, né? Necessariamente. Mas, em contrapartidas, também temos essa parte também por falta de recurso, que o patrimônio, infelizmente, é perdido, né? Por total falta de recursos, porque não tinha 500. Quando eu li R$500 mil, eu falei, não posso acreditar que seja. Eu acho que eles erraram 3 zeros. E fiquei insistindo, inclusive falei com a presidente da Casa Rui Barbosa, não é possível que seja um orçamento de R$500 mil. E era um orçamento de R$500 mil. E realmente já é... É impossível, né? Quer dizer, realmente é uma falta total de noção do que é o patrimônio, né? Temos grandes bibliotecas surgindo, tem a Biblioteca de São Paulo, que a Adriana falou ontem, tem, infelizmente, a nossa querida Biblioteca Parque, que eu participei do projeto no início, né? Projeto técnico de minha autoria, e essa Biblioteca Parque fechada, ou agora abriu, mas também abriu, Deus sabe como, né? Deus sabe como. É uma pena. Abriu, exatamente. Eu não sei nem se tem bibliotecário, né? Porque a última vez eu vi que a UES, que tinha ganho, que é outro horror,
é de limpeza. Quer dizer, quando se fala assim, ODS, e fala em inclusão de bibliotecas do Brasil, a gente tem que levar todas essas partes, essas... Essa biblioteca pegou fogo, né? Pegou fogo, exatamente, João Carlos, exatamente. Eu fui coordenador e ela tinha um acervo hemerográfico enorme, todo organizado. Uma semana depois, ela pegou fogo. Isso se repete. O Brasil, há uma comoção cada vez que uma biblioteca pega fogo, um museu pega fogo, e se repete, se repete, se repete. Então, quando a gente fala em ODS, em as bibliotecas participando, é muito bonito, eu acho que é muito interessante, mas a gente tem que saber que existem limites, né, sobre essa questão da... Outra também, né, Ana Virgínia, que na década de 70 virou papel higiênico, né? Do centro latino-americano, lembra? Ah, lembro. Isso aí é uma coisa complicada. Então, fechando, né, quer dizer, a Agenda 2030 é ótima, realmente é uma beleza. Eu acho que é importante que a gente tenha uma noção. Ah, não, mas agora eu já cortei tudo, não vou voltar para trás. A Agenda 2030 é super importante, né? É bom que a gente se conscientize, né? São 2 quadros que vocês podem ver tudo que a biblioteca pode fazer através da agenda. Eu não vou repetir, porque, na verdade, isso vocês podem fazer solitariamente, né? Não precisa eu explicar, né? Porque já tem o quadro. Mas isso aqui é terrível, hein? Isso também. Isso, com certeza. E, a partir dessas, do que a Glória e do que a Adriana e os outros expositores falaram, eu até pensei algumas coisas mostrando, quer dizer, tentando organizar um pouco as ideias do que foi discutido aqui, né? O primeiro seria o acesso à informação transversal a todas as ODS, todas, né? A informação. O profissional de bibliotecas, de acordo com a Glória, ele precisa tomar consciência do seu papel. Eu também acho, né? Quer dizer, se a gente não tomar consciência do papel que a gente tem, essa noção que a gente trabalha com uma das instituições mais antigas e mais bonitas e mais fundamentais para a história do homem, quer dizer, sem as bibliotecas, é impossível que o homem tivesse chegado até onde nós estamos. E como a gente pode perder esse papel? Tem que se mudar a mentalidade, a Glória lembrou bem, que tem que mudar para abandonar só as reclamações. Eu não estou reclamando, não, só estou constatando a situação. Tem até uma frasezinha que eu tenho uma amiga minha que sempre repete, quem reclama já perdeu. Então, a gente não deve reclamar, a gente deve realmente se juntar e trabalhar em função de mudar essa situação. Atuar nas ações de advocacy, né? Que isso também foi falado por várias pessoas aqui. Como é importante você não só ter consciência, mas você falar para o poder, né, as pessoas que representam o poder, para os senadores, deputados, presidente, a importância de uma biblioteca. Isso é fundamental, né? Não como reclamando, é uma parte só, é patrimônio, mas também é um laboratório de inovação, é um lugar de acolhimento e é fundamental para a formação do cidadão. Sem bibliotecas não tem cidadania. É importante esse trabalho em rede que a Redarte está fazendo, que eu acho um trabalho admirável, né? Porque a gente tem essa rede, que é uma rede de bibliotecas de arte, que é fundamental para quem trabalha nessa área. Um outro ponto também tocado, que eu acho fundamental, é fortalecer associações e grupos profissionais. E aí eu coloco, João Carlos, quando é que nós vamos ter nossa associação? Porque vocês sabem que Rio de Janeiro não pode trazer o Congresso Brasileiro, o Congresso de Biblioteconomia e Documentação para o Rio, porque eles têm que ter uma associação. Enquanto o Rio de Janeiro não tiver uma associação, nós não teremos aqui um congresso. E é fundamental que a gente tenha esse congresso. Essa história eu escuto desde que eu comecei a minha carreira. A Associação Profissional de Bibliotecários. Mas isso aí eu não peguei. Não falhe. Não falhe. Eu acho que eu peguei, sim. Peguei, sim, claro. Nós fomos.
Enfim, o que... e o último ponto que eu considero fundamental foi o que a Glória falou, né? Que considerar a biblioteca um motor de transformação, que é fundamental, né? Quer dizer, você não pode considerar a biblioteca um patrimônio fechado, os livrinhos na estante. Não, você tem que considerar a biblioteca essa possibilidade de transformar e fazer realmente um cidadão, formar o cidadão brasileiro, né? Enfim, eu coloquei para terminar essa frase, que é uma frase que eu gosto muito, que é: eu sou eu e minha circunstância. Eu, parafraseando, a biblioteca é a biblioteca e as suas circunstâncias. Quer dizer, quando se fala em ODS, a gente pensa no grande e depois a gente vai trabalhando todas as camadas, como se fosse uma cebola, e a gente vê o que a gente pode fazer. Mas o que tem que ser feito, e pelo menos temos alguns caminhos que é possível através dessas iniciativas internacionais. Era isso. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Lígia Medeiros, pela aula que deu para todo mundo aqui hoje. Muito obrigado. Convidamos a doutora Paula Maria Abrantes Cota de Mello, coordenadora da CIB UFRJ e conselheira regional CBBU, que será mediadora da palestra e das mesas de trabalho dessa tarde. Lembramos mais uma vez aos que desejam contribuir com o debate que façam suas perguntas à palestrante com clareza e brevidade. Por favor. Senta também, por favor. Vou pedir à senhora Paula que possa abrir e conversar com o público antes das perguntas. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Esse grupo da Redarte, que tem um valor assim imensurável pelo trabalho que vem realizando esses anos todos em prol da cultura, do acesso à cultura, da disseminação da informação e, principalmente, mantendo as pessoas em permanente contato e sempre produzindo coisas bacanas. Eu queria saber se alguém... Como a Ana Lígia encurtou a palestra... Mas temos uns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma observação em relação à fala dela, antes de eu começar a chamar os trabalhos da parte da tarde. Até porque a Ana Lígia mexeu muito com o espírito bibliotecário que todos temos dentro de nós, inclusive do papel que a gente desempenha para garantir a cidadania das pessoas e também dos cuidados com a preservação e uma noção de finitude que eu confesso, primeira vez você me fez refletir de uma forma diferente sobre essa finitude dos acervos culturais, porque hoje a gente fala muito assim, temos a preservação digital porque estava num suporte, aquele suporte não existe mais, e a instituição não se preparou, não passou para outro suporte, perdemos informações. Não é isso que vem acontecendo? Só que isso vem acontecendo desde que a humanidade existe, porque quantos e quantos suportes já foram perdidos, né? Então, é essa questão da finitude que faz a gente dar mais valor ainda ao nosso trabalho que é realizado hoje, no contexto e nas conjunturas que as nossas bibliotecas estão inseridas, né? Aí não sei se alguém está estimulado a continuar essa conversa. Silêncio. Eu agradeço muito você, a sua parte. Fica aqui com a gente. A palestra foi ótima. Muito boa. E eu vou, então, começar a parte da tarde. Eu recebi... Você levanta, vem aqui, por favor. O microfone está aí atrás. Um chimeio. Ah, então, ótimo. A minha pergunta... Está ligado. Quando você expôs, Ana Lígia,
essa mudança que eu acho que nós raramente fazemos essa transposição no tempo, de que o que era uma placa de argila foi passado para pergaminho, do papiro foi para o pergaminho, do pergaminho para o papel, e hoje isso está sendo digitalizado, né? Em que medida a sua experiência de formatos, né? De formatos de informação, seja o impresso, seja o digital, em que medida a repercussão disso para um futuro, porque o digital ainda, quando a gente fica mudando fazendo migração de um sistema para outro, né? A gente vai perdendo informação e eu não sei se na própria digitalização você ainda perde informação, que isso não se comenta muito, né? Esses aspectos que eu acho que dizem respeito ao dia a dia de nós profissionais, em que medida nós poderíamos estar atentos à preservação e à qualidade dessa informação, né? Já que a gente está num período de transição, digamos, de suporte de documentos. A digitalização, eu considero um ótimo instrumento de preservação, realmente, né? E mais do que de preservação, de divulgação, né? De difusão. Você consegue, a partir da digitalização e dessas possibilidades todas, fazer com que qualquer pessoa tenha acesso ao patrimônio que não teria antes.